Olá, começa aqui mais um Especial Saúde, abordando esses temas importantes sobre a pandemia, para que você possa estar melhor orientado e, principalmente, que possa também se preservar cada vez mais. Nossa convidada hoje no Especial Saúde é a professora doutora Ana Freitas Ribeiro, que tem vasta experiência na área da saúde coletiva, com ênfase em epidemiologia. A doutora Ana Freitas é médica sanitarista da Prefeitura Municipal de São Paulo, comissionada no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, coordenadora do Serviço de Epidemiologia e professora da Universidade 9 de Julho e da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Doutora Ana Freitas, olha, uma honra, uma alegria tê-la aqui no Especial Saúde e muito obrigado por aceitar o convite para a gente poder abordar um pouquinho sobre esses temas que envolvem a pandemia. Uma honra, doutora Ana. Obrigado também pelo convite. Muito bem. Doutora Ana, eu sempre brinco aqui, né? Quem nos acompanha já está cansado de saber que o Biografias é terça-feira, mas tem que contar um pouquinho da biografia aqui também no Especial Saúde. Então, conta um pouquinho para que a gente possa conhecê-la melhor, né, da sua história, de onde você veio, a medicina, até os dias atuais. Então, eu nasci no Rio, né? Meus pais são nordestinos, eles nasceram no Nordeste, depois de 3 filhos, eles migraram, né, para o Rio de Janeiro. Então, eu sou a quinta de 10, eu fiz medicina, somos em 3 médicos na família, alguns advogados, engenheiros, enfim, todos estudaram com muita empenho, né, dos pais em relação ao estudo. Aí eu fiz medicina na Federal Fluminense, depois, quando eu estava no final da medicina, eu optei pela saúde pública, eu fui para fazer residência em medicina preventiva na Fiocruz, do Rio, e aí eu achei, assim, eu gostaria muito de ter uma prática, né? E comecei a fazer e vim para São Paulo, foi aí que eu vim, depois da residência. Trabalhei nas prefeituras, trabalhei em prefeituras de Campinas, prefeitura de Santo André, prefeitura, e aí entrei na prefeitura de São Paulo, trabalhando de unidade básica de saúde, distrito de saúde, enfim, com áreas de vigilância, especialmente saúde coletiva. E em 94 entrei no Emílio Ribas, e aí eu comecei a trabalhar com vigilância de doenças infecciosas, e aí a gente tinha mais contato com o doente para investigar, basicamente investigar os casos para notificar, pensando um pouco na comunidade, não só no doente, né? Então, a nossa preocupação de vigilância, será que essa doença, como essa doença está na comunidade, e ao notificar, investigar, isso possa ter um impacto na comunidade para reduzir casos. Olha, muito importante, né, esse tema que você traz. Vamos falar sobre vários aspectos, né, principalmente também da sua área como educadora, mas em relação à área sanitária especificamente, doutora Ana Freitas, o que é que se tem feito especificamente, já que estamos falando de São Paulo, né, onde você acompanha, para tentar minimizar, combater o coronavírus? Na verdade, a gente já vinha assim, com uma preocupação, né, a Organização Mundial de Saúde dos países, desde o aparecimento da influenza, né, H1N1, por exemplo, quando surgiu o H1N1, com a possibilidade de uma pandemia de influenza. Já era, inclusive, anterior, né? Em 2009 houve o H1N1, então os países tinham muito que se preparar para uma emergência e todos os países começaram a fazer planos com a possibilidade do aparecimento de um novo agente. Então, o coronavírus, ele já tinha aparecido em 2000 e 2003, na época eu estava inclusive no Emílio Ribas, a gente atendia casos suspeitos de serem suspeitos, era muito interessante que os casos eram internados para serem investigados, se eles tinham vindo de área de risco. E naquele momento não houve para o Brasil nenhum caso, né? Disseminou para alguns países, mas o Brasil não teve casos. Então, foi uma experiência bem intensa que na época eu tive, quando, na verdade, na UTI, quem dava alta era a vigilância epidemiológica. Eu que tinha que escrever no prontuário que o paciente não era um caso de síndrome respiratória pelo coronavírus, né? E assim ele saía de alta. Então foi algo bem inusitado que eu passei, inclusive os familiares me ligavam, sabe, para saber se eu ia liberar, se não ia liberar o doente, e algo que a gente nunca viveu, né? Em relação à pandemia atual, eu acho que os países tiveram um certo tempo, a China
diferente de 2002, ela fez um alerta mais rápido, né? A OMS fez um alerta ainda no fim de janeiro, fim de dezembro, né? Em janeiro já foi considerado uma emergência de saúde pública internacional, então todos os países precisaram se empenhar para que houvesse uma contenção, que não deixasse os primeiros casos chegarem. E eu acho que, nesse sentido, o Brasil ele fez uma definição muito sensível para pegar casos, mas foi muito pouco investigado nesse período. A gente ouve muito pouca, por exemplo, quando se chegava os voos, né? A gente, no máximo, via alguém falando no microfone, os casos não eram investigados. O Ministério da Saúde fez uma restrição, se o caso não tivesse vindo daquela região, ele era excluído do sistema. Então, acho que essa fase de contenção ela foi pouco investigada, né, para tentar achar os casos. E aí, quando já se detecta a transmissão comunitária, aí você tem que correr atrás do prejuízo, né? E aí começa um número de casos importante, a doença extremamente transmissível, né? Quer dizer, que dificulta muito as medidas de controle em relação à redução de casos. Você falou também, doutora Ana Freitas, da credibilidade dos números, né? Justamente em função da testagem. Hoje, os números que são apresentados estão mais perto da realidade ou ainda são defasados? Na verdade, o Brasil ele tem ampliado, né, o número de testes, mas ainda é bem inferior, né? Eu vi hoje um dado, está 350 por 1 milhão, né? Mesmo países da América Latina tem alguns com taxas maiores, e quando compara com 1.800, por exemplo, para a Alemanha, tem países com 5.000, mas ele já teve uma evolução do ponto de vista desde o início da pandemia, né, em termos de diagnóstico laboratorial. Mas é uma doença que tem casos assintomáticos, então, para você conhecer, você precisa fazer essas pesquisas chamadas de inquéritos populacionais, porque no inquérito você consegue pegar não só quem teve sintoma, mas também quem não teve. Então, os inquéritos é uma possibilidade de você estimar quantas pessoas tiveram a doença, né? Não é aqueles 100 mil, aqueles 30 mil, né? Dependendo do local. No Brasil, a gente está com 4 milhões, né, de casos. Então, se você fizer uma prevalência do inquérito tirando uma amostragem, você vai estimar quanto, na verdade, teve a doença. E aí a questão que bate nesses inquéritos é a dificuldade do teste, né? Não só do acesso ao teste, mas a sensibilidade do teste. Então, tem alguns testes piores e outros melhores para a detecção desses anticorpos, para quem mostrar quantos tiveram. Então, acho que melhor essa estratégia mesmo de, junto com a notificação dos casos, a realização dos inquéritos, para você avaliar o quanto de casos que a gente não viu, né? Casos que não vão aparecer, porque não tem como você detectar casos assintomáticos, né? Não é possível. Mas dentre os sintomáticos, nem todos procuram, né? No início o governo mesmo dizia, né? O governo federal dizia, não procure o serviço se você tiver caso leve. Então teve um pouco de uma história de que você só ia achar o grave. Depois isso foi sendo desconstruído e o Ministério começou também, e os estados, a investir em testagem de casos mais leves, e aí você começa a conhecer um pouco mais do que só o grave. O grave é de 15% a 20% dos casos. Então, notificar, investigar grave, você está conhecendo no máximo 15% a 20%. No máximo, né? Porque isso se todos forem detectados. Então, acho que houve uma melhora, mas essa melhora ainda é muito inferior ao que a gente desejaria, por exemplo, para fazer um rastreamento de todos os casos, para isolar todos os casos, para colocar todos em quarentena que tiveram contatos. Então, os países que tiveram sucesso em relação à redução assim, muito importante da curva é baseada numa testagem maior, né? Porque aí você conhece mais. E qual que é a ideia? Você retirar de circulação os positivos e seus contatos, né? Porque se você retira os contatos, esse contato já não transmite.
um caso transmite para 2 a 3 pessoas, né? Mais ou menos. Então, se eu tiro os contatos, esse contato já não vai transmitir ao adoecer. Você falou também de casos assintomáticos, né? Hoje mesmo falei com um amigo por telefone e falei, olha, eu peguei assintomático, não tive nada, e falei com outras pessoas também, tenho lido também casos, doutora Ana, que pessoas assintomáticas tiveram 25%, né, em torno de 25% do pulmão comprometido. Então, como é que a gente já está claro entender essa doença, conhecer essa doença, ou ainda é uma grande interrogação? Acho que muitas coisas já são conhecidas, mas há muito ainda a ser conhecido, sim. Né? Às vezes as pessoas sentem alguns, porque o que se fala muito é que as pessoas acham que estão bem, né? Às vezes chega no hospital falando no celular e quando vai olhar a pessoa precisa ir para uma UTI, às vezes até ser entubado. Então, uma falsa sensação de que você está bem. Né? E aí, quando você mede pelo oxímetro, né, aquele aparelho da saturação, você vê que a sua saturação está muito baixa. Então, acho que isso é uma questão importante, uma sensação de que você está bem quando não está. Né? Então, acompanhamento, avaliação da saturação é importante. Agora, alguns casos, eles são, de fato, leves, né? Então, esses casos não vão levar a uma complicação maior, e outros que vão. A questão é a detecção, o tempo que você detecta que você já está agravando, né? Para que você procure um serviço de saúde. E aí, talvez, que é importante é esse acompanhamento da saturação, porque isso permite que você consiga detectar antes dos sintomas de falta de ar. Né? Então, falta de ar, às vezes a pessoa está conversando, o médico que atende não acredita, como que está conversando com uma saturação tão baixa? Né? Então, isso é uma questão que complica muito, né? Porque as pessoas vão procurar o serviço já com quadros muito graves, o que vai dificultar o tratamento, enfim, mesmo não tendo um tratamento específico para o vírus, já há alguns tratamentos importantes para a redução da mortalidade, para os casos graves. Sem dúvida. No início, principalmente, doutora Ana, se falava que o 7º, 8º dia era o período mais crítico, né, de um isolamento de 2 semanas, né, de 15 dias. Ainda se mantém essa linha de raciocínio ou mudou um pouquinho após o estudo de tantos casos? Mais ou menos nesse período mesmo, que costuma ter complicações ao 7º dia, de sintomas, né? Desde o início dos sintomas. E aí as pessoas precisam acompanhar, especialmente essa parte de saturação. Então, você avaliar para que você, de fato, procure, ao ter uma saturação, por exemplo, abaixo de 95. Então, às vezes, com 94, você poderia estar até se sentindo bem, não procuraria. Então, o fato de você avaliar essa saturação é importante. Porque aí você, nossa, mas eu estava com 97, agora baixou para 95, então já é um alerta, né? Eu estava com 99, agora caiu para 96. Sempre importante medir, aferir novamente, às vezes é o próprio aparelho que você não colocou direito, né? Pode acontecer, mas enfim, esse alerta de avaliar a saturação, isso é muito importante, porque de fato isso pode ajudar muito, vai ajudar muito no tratamento e no acompanhamento desses casos mais graves. Né? Para você que nos acompanha hoje no Especial Saúde, que se inscreva no canal, dê o seu like, porque recebemos a professora doutora Ana Freitas Ribeiro, médica sanitarista que tem vasta experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em epidemiologia. Doutora Ana Freitas, agora o tema da moda é o segundo surto. Já se pode cravar em segundo surto ou efetivamente há um pouco de precipitação em relação a isso? Se for observar as curvas da Organização Mundial da Saúde, alguns continentes estão vivendo segunda onda, né, o segundo surto. A segunda onda na Europa, mesmo inclusive no continente, no oeste do Pacífico, um aumento de segunda onda, não é a China, está aumentando na Filipinas, né? O Mediterrâneo também está tendo, já teve um aumento. A América, ela não pode dizer que está numa segunda onda, porque essa primeira ainda não passou, na verdade, ainda está na primeira onda. Então, alguns locais, a África, por exemplo, está em redução,
né? A gente não sabe, por exemplo, é uma baixa notificação, é uma baixa detecção, né? Não tem testes, enfim. Tudo que a gente olha tem que ter esse olhar de será que os casos estão sendo detectados? Será que a queda é porque de fato caiu a doença ou porque reduziu ou entrar em países com menos estrutura, por exemplo, de testagem, de detecção de casos? Então, é muito complexo a comparação entre países, né? Então, mas a Europa nitidamente, né, tem um aumento muito importante, né? A França, a Espanha, a Rússia, com um número menor de óbitos, né? Isso também está sendo observado. O número é alto, a curva dessa segunda onda já está muito alta também na Europa, mas o número de óbitos ainda é bem inferior comparado à primeira onda. Então é uma discussão. Será que agora está atingindo pessoas de grupos de menor risco, né? Jovens, que houve muita, né, falando, os jovens foram para as praias, né, viajaram de férias, enfim. Esses jovens pegando, eles têm quadros, né, a chance de complicação é menor. E os idosos, pessoas de maior risco, estão melhor protegidos, ou já tiveram a doença e não vão ter mais, né? Tiveram parte desse grupo já teve a doença, ou eles continuam em distanciamento social, continuam isolados, o grupo de maior idade, ou também é uma questão de tempo, né? A gente tem uma segunda onda porque tem mais condição de detecção agora, também para comparar a primeira onda e segunda onda, não é tão simples, porque a testagem hoje é muito maior, né? Então, hoje eu consigo testar muito mais, por exemplo, vamos pensar na Europa, do que na primeira onda da Europa. Então, talvez os óbitos não estejam tão altos, porque eu estou conseguindo detectar muito caso leve, que no passado eu detectei mais os graves. Então, é uma questão que está sendo observada. Também é importante lembrar que hoje os médicos, os profissionais de saúde já têm mais condição de tratamento também, né? Mesmo que não haja tratamento específico contra o vírus, tem algumas questões importantes que já foram descritas, né, para os casos graves, que reduz a letalidade. Sem dúvida. Eu até acompanhei uma entrevista do João Gabardo, né, ligado ao Comitê de Coronavírus do Estado de São Paulo, justamente falando sobre essa situação de segunda onda, dizendo que talvez, né, possamos ter já, né, as 2 doses da vacina antes mesmo de que uma segunda onda possível pudesse aparecer, né? Talvez até fevereiro, tal. Dentro do que você tem acompanhado, dá para se ter essa esperança de já tomar 2 doses de vacina até fevereiro? É possível, mas é necessário primeiro o estudo de eficácia. O estudo de eficácia não saiu na fase 3, que é importante, porque a fase 2 ela é de anticorpos, né? Então você mede quem tomou a vacina, quantos anticorpos eles têm quando comparado àquele que não tem a vacina. Agora, será que esse anticorpo vai de fato proteger contra a doença quando essa pessoa estiver exposta? Isso só é dado na fase 3, que não temos ainda os resultados, né? Então, o Brasil, acho que tem vários locais, né? São Paulo, não sei se são 12 locais que estão sendo testados, inclusive o Emílio Ribas. Então, um grupo que está sendo testado são profissionais da linha de frente. Então, um grupo toma a vacina, o outro grupo toma o placebo. Ninguém sabe se tomou o quê, né? Essas pessoas estão naturalmente expostas, elas não são expostas intencionalmente, mas são pessoas que estão na linha de frente. Porém, então, elas têm mais chance de ter contato com o vírus. E aí, o que vai mostrar a eficácia? Se o grupo que tomou placebo teve mais Covid do que o grupo que tomou a vacina. E hoje ninguém sabe quem tomou o quê. Então, quando um profissional que tomou a vacina procura o pronto-socorro, ele não sabe se tomou a vacina. Então, ele vai ser coletado a amostra que vai confirmar ou não a doença. Então, e essa finalização do N suficiente, só depois disso é que você vai conseguir analisar, né, os resultados da eficácia. Já foi avaliado a segurança, né? Então saiu uma matéria recente, né, que na China foram administradas de forma ampla
um número importante de pessoas e onde houve uma segurança muito importante nos vacinados, poucas reações, né? 5%, reações mais leves. Então, dessa parte de segurança, a princípio, a gente está bem tranquilo, né, em relação à segurança, mas ela precisa prevenir a doença de forma significativa no grupo que tomou, comparado com o grupo que não tomou. Sendo eficaz, né, a vacina pode ser administrada. Agora, inclusive, está sendo ampliado o teste para os maiores de 60 anos, né, que é uma que acho que na China deu que a proteção seria menor, né, que também é esperado, maior de 60 anos ter uma proteção menor do que as pessoas mais jovens, né. A vacina de gripe ocorre isso, mas não importa, reduz hospitalização, reduz gravidade. A doença será que vai prevenir a infecção? Ela pode prevenir não a infecção totalmente, mas prevenir a gravidade. Isso vai ser ótimo, né? Excelente. Se prevenir a infecção, melhor ainda, né? Ninguém vai ter a doença. Se além disso você tem uma infecção mais branda, ótimo, maravilhoso, né? Então, dá muita esperança, né, que realmente nós tenhamos a vacina antes da segunda onda. Porque nós estamos preocupados em tomar vacina, né? E a ciência está preocupada em validar a vacina antes disso, né? Então, é uma etapa, né, decisiva para que se chegue até a tomada da vacina. E na carreira acadêmica, doutora Ana, principalmente nos cursos, né, do que você ministra, na medicina, principalmente, com aulas práticas, né, e tudo mais, a discussão volta a ser da retomada das aulas, né? Alguns países abriram as escolas, estão recuando agora, China, Alemanha, França, enfim. Hoje, né, já há uma segurança de retomada das aulas, seria melhor efetivamente entender que esse é um ano para a gente, né, absorver certas perdas escolares, mais preocupado com a temporada 2021. Qual a sua avaliação, a avaliação da medicina hoje? É uma discussão que está muito assim ampla, né? Alguns defendem um retorno, considerando a questão social, a questão das perdas que as crianças estão tendo, do relacionamento, do aprendizagem, crianças de classes, né, bem desfavorecidas, que às vezes é a alimentação que tem, né, o café da manhã, enfim, várias questões estão sendo debatidas. A criança não tendo maior complicação, é o grupo menor complicação, tem essa questão até da transmissão não ser tão intensa, enfim. Porém, a gente ainda tem uma transmissão intensa na comunidade, né? Então, mesmo se considerar o Plano São Paulo, ele dizia que era para voltar à escola com o verde, né? Ou todas em amarelo. Mas assim, o plano vem fazendo algumas modificações. Depois todos teriam que ter amarelo, e mesmo assim você retornaria tantos por cento. Então são questões também que, para a escola voltar, ela tem que se preparar. Então a escola tem que ter água, tem que ter, né, local de lavagem de mãos, ela tem que ter ventilação, ela tem que ter condições de manter um distanciamento social, tem que ter equipamentos de proteção para os profissionais que trabalham, tem que pensar nos profissionais que têm comorbidades, que têm fatores de risco, talvez esses não devam retornar, né, manter um home office, né, desses profissionais, e a capacidade de detectar casos na escola, para que você retire o doente ou assintomático. Como que eu faço detecção de assintomático? Então, tem um estudo que fala que se eu fizer teste de 2 em 2 dias, eu consigo deixar a curva lá no chão. É possível isso? Não. É possível fazer testes de 2 em 2 dias em todas as crianças que entram numa escola? É uma medida basicamente impossível. Ah, mas se for saliva, melhora, né? Um teste de saliva, mas tem um custo. Quanto custa o teste de saliva? Um teste que seria mais simples do que ficar colocando cotonete na criança. A criança não vai querer fazer, vai fazer um escândalo, né? Outra questão é o uso de máscara, né? Crianças abaixo de 2 anos é contraindicado. A OMS, a Organização Mundial, recomenda que abaixo de 5 não use máscara, né? Inclusive considerar que os professores que vão lidar com essas crianças também não usem. Então, assim, uma questão de dificuldade da criança entender, né? Até medo, né? Medo de alguém chegar com aquela máscara. Então, enfim,
é uma questão. A OMS coloca que, lógico, para quem não tem caso tem que voltar, né? Para quem tem poucos casos também pode voltar. Cluster, né? Casos isolados e transmissão comunitária que os países têm que avaliar, né? Avaliar como está a situação. É o caso do Brasil. O Brasil tem transmissão comunitária. E não conseguiu colocar a curva abaixo de uma transmissão, né? Ah, só tem os esporádicos. Seria outra coisa mais confortável em retornar, né? Mas numa curva que ainda é alta, é possível que as escolas venham trazer aumento de casos, porque é uma circulação não só de crianças, são os que levam, né? São os que buscam o transporte, enfim, são milhões de pessoas que circulam nesse ambiente. Esse ano em si, eu acho complicado, porque já são 8 meses, né? Vai para o 9º mês, se 9º mês de ano, né? Mas não escolar, mas de qualquer forma é como se nada tivesse tido esse ano. A não ser escolas que tenham condições de fazer ensino, as faculdades estão tendo, a gente dá aula à distância, enfim, tem sido uma experiência bem interessante. Então, eu faço as aulas com os alunos, a gente interage, né, eles fazem exercícios, encaminham, enfim, tem muita coisa funcionando, mas dentro de uma escola pública, né, quantas escolas públicas têm internet, quantas crianças de escolas públicas têm internet, é baixo, né, é baixa a condição. E, enfim, quantas escolas têm água? Eu soube que tem muita escola que não tem água, quer dizer, como que você volta, né, se não tem água? É muito complicado, realmente é uma discussão muito vasta, né, que talvez valesse repensar um pouco antes, né, de tomar uma decisão precipitada. Doutora Ana Freitas, você também está ligada ao Hospital Emílio Ribas, que efetivamente, né, é um centro, né, hospitalar, que já atende casos, né, de gravidade e tudo mais, né? O hospital chegou a colapsar ou a estrutura conseguiu se manter suficiente para atender todos esses casos nesse período, em especial o período mais grave? O hospital e a secretaria, né, junto com o hospital, eles expandiram os leitos de UTI, né? Não houve um colapso Existe uma central de regulação no estado, então os pacientes são regulados por essa central, houve abertura de alguns hospitais de campanha, então eles eram encaminhados, transferidos para o Emílio Ribas, para as UTIs, assim como o HC, que ampliou muito o número de leitos de UTI, o Emílio Ribas também ampliou. Mas os leitos ficaram ocupados, né, com pacientes, e uma questão importante que a gente observou durante o acompanhamento dos doentes é que alguns ficam muito tempo internados, né? Então, alguns que vão sobreviver, teve gente que saiu com 3 meses do hospital. Então, assim, são leitos que são ocupados por muito tempo. Isso é uma grande dificuldade também. Então, diferente, por exemplo, de uma febre amarela, que o paciente é uma doença grave e tal, e quando morre é alto. Mas sobrevive, ele sai também rápido, a maioria, né? Então, é muito raro o paciente ficar muito mais. E na Covid, o que a gente observa, os pacientes graves de UTI, quando eles saem, eles ainda ficam muito tempo na enfermaria. E tem paciente, inclusive, que depois da enfermaria volta para a UTI, ainda dá mais uma complicada e volta. Então, para os casos graves, né, é de fato um tempo de internação muito longo, né? O distanciamento social que ocorreu fez com que, de fato, houvesse uma redução de casos. Se não houvesse o distanciamento no mundo, né? Isso foi uma experiência do mundo. Se não houvesse, não teria nenhum local que o sistema não colapsasse, né? Não teria. Então, por mais país desenvolvido que fosse, não tinha hospital, né? Não tinha leito, não tinha respirador, não tinha UTI. Então, a medida mais efetiva até hoje, a única que nós temos, é o distanciamento. Você falou uma palavra que quase não se escuta mais hoje, né? Respiradores. Em nível de respiradores, já estamos com capacidade altamente suficiente, não temos mais preocupações em relação a isso, principalmente se compararmos a estrutura montada e uma possível queda de casos que a gente vem constatando, ou pode constatar a partir de agora? Com certeza é diferente de março, né? A gente já tem
uma condição de atendimento diferente, já tem uma condição, por exemplo, de compras diferentes, né? Hoje, se você for comprar máscara, você consegue comprar máscara, provavelmente, né? Se quiser comprar respirador, talvez consiga, né? Mas todo mundo comprando ao mesmo tempo. Então, a estrutura é mais, assim, infelizmente, né? Infelizmente, 140 mil óbitos no Brasil, né? Então, 4 milhões de casos, mas os estados, municípios, enfim, já vivenciaram muito, já aprenderam com isso, né? Mas, de qualquer forma, o distanciamento é a medida mais efetiva, né? Ela reduz a curva de forma rápida. Agora está nas nossas mãos realmente, né? Esse distanciamento, não pode relaxar, uso de máscara, enfim, a gente tem observado, né, imagens de pessoas que quase estão voltando já à normalidade de vida, ainda não é hora, pelo que a gente entende, certamente você tem base muito maior para dizer isso, né? Mas certamente ainda precisamos ter um pouco mais de paciência, né, para que efetivamente a gente preserve o que há de mais rico e que muitas pessoas perderam, que é a vida, né? Então, vamos ter um pouquinho mais de paciência aí, não só por nós também, pelo próximo, pelos nossos familiares, pelas, né, pessoas mais idosas, enfim, tudo mais. Doutora Ana Freitas, olha, quero agradecer demais a tua participação aqui no programa, bastante esclarecedora, trouxe detalhes muito importantes, deixar o especial Saúde aberto aqui para atualizações futuras, e gostaria que você deixasse uma mensagem final a quem nos acompanha, quem assiste aqui o especial Saúde. A minha mensagem é exatamente que a informação é muito importante, o distanciamento social a gente não deve negligenciar, né? Achar que está tudo bem, a gente já fez um esforço muito grande, mas ainda não finalizamos, né, o controle dessa doença. Efetivamente, em cima desses detalhes, e quero te agradecer demais pela participação, pela riqueza de detalhes que você trouxe em relação à pandemia e deixar mais uma vez aqui o especial Saúde aberto para que a gente possa atualizar esses temas no futuro. Muito obrigado, doutora Ana Freitas Ribeiro. Agradeço muito o convite e a participação de todos aqui. Esta, então, a professora doutora Ana Freitas Ribeiro, que tem vasta experiência na área de saúde pública, com ênfase em epidemiologia, participando conosco aqui no Especial Saúde. Obrigado pela sua participação, pela sua companhia. Tchau, até o próximo programa.